Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para fazer uma oração. Logo após essa oração nós estaremos louvando o Senhor com 2 louvores. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, neste momento e pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre todo o Teu povo, sobre o nosso ministério. Te pedimos, meu Pai, abençoa o culto desta noite, fala aos nossos corações, fala aos corações da igreja, dos ouvintes, fica conosco nesse culto, fica também com os irmãos que nos assistem de casa. Deus amado e bendito, abençoa cada um de nós que aqui estamos. Deus amado, fala conosco por esses louvores, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e também Te agradecemos. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 65 da harpa cristã. Os milhões que em trevas com medonhas jazem perdidos sem o sal.
92, da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos convidar para a leitura da palavra do Senhor. Nós iremos ler dois textos. O primeiro deles é Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 22 e o versículo 23. Depois vamos ler carta ou livro de Mateus, capítulo 24, e do versículo 7 ao versículo 12, para fazermos alguns destaques na noite de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mateus capítulo 24, versículo 7 até o versículo 13 nos diz assim: portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade
amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, segundo a leitura que ouvimos, nós queremos destacar na noite de hoje alguns assuntos para o elevo espiritual de todos nós. Nós estamos cientes dos tempos em que estamos vivendo, são tempos difíceis e trabalhosos, nós sabemos disso, mas nós sabemos que nesse tempo há um Deus nos céus trabalhando por sua igreja, pelo seu povo. Quando Paulo escreve na sua carta, no capítulo 8, versículo 22 e 23, Paulo está afirmando que a terra, ela está gemendo, ela está sofrendo, esperando. Essa palavra, na expectação, quer dizer, na esperança da sua renovação, da sua redenção. E Paulo vai dizer também que também nós, a igreja, ela também geme, ela também sofre, ela também espera pela redenção. E por que esse gemido, por que este sofrimento e essa esperança por esse dia? É porque desde então as promessas bíblicas e as profecias, elas vêm se cumprindo a cada dia, mas no tempo em que nós estamos vivendo, há um desfecho de profecias para esse tempo. E eu estava enumerando aqui e marquei aqui, por exemplo, vivemos o tempo do amor esfriado, vivemos o tempo do aumento da iniquidade, vivemos o tempo dos falsos profetas e dos falsos cristos, das falsas bíblias, das falsas doutrinas, do falso evangelho. Vivemos o tempo da apostasia, que é a apostasia, o abandono consciente da fé cristã. Vivemos também o tempo da mistura com o mundo, e vivemos também a rejeição da sã doutrina. São características do nosso tempo e que nós não podemos negá-las, e também não podemos fugir dessa consciência. E é interessante estar consciente para a gente não ficar assustado, para a gente não ficar em pânico, nem assustado, nem amedrontado. Muito pelo contrário, nos posicionarmos em Jesus, na nossa fé, na nossa oração, na nossa postura. Sabemos que não falta muito tempo para Jesus arrebatar a igreja, glorificar a igreja, que é uma promessa tão grande da palavra do Senhor. No texto de Mateus, capítulo 24, no versículo 11, aliás, do 7 ao 11, lá Jesus faz referência às guerras, quando os discípulos fazem algumas perguntas, são várias perguntas que eles fazem, Jesus responde também com algumas respostas, e nessas respostas Jesus disse para o fim dos tempos. Jesus citou as guerras, citou as pestilências, Jesus citou a fome, Jesus citou os terremotos, e Jesus citou também os problemas, o problema do amor esfriado. Mas Jesus disse uma palavra interessante. Ele disse que aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. O mundo de então, ainda, principalmente aqui no nosso país e outros, por causa dos noticiários, a gente fica sabendo, mas o mundo tem sofrido com os furacões, com os vendavais, com os ciclones, com os tsunamis e as enchentes. Nosso município aqui em São Paulo, mês passado, sofreu enchentes terríveis. As enxurradas arrastaram carros, arrancaram árvores. Isso em algumas capitais do Brasil, sem contar em alguns lugares que ficam sem transmissão. Mas a terra, ela está gemendo. A terra, ela está passando por esse período difícil. O profeta Isaías, no capítulo 24, verso 20, ele vê a terra bêbada, ele vê a terra como que cambaleando por causa da iniquidade e por causa do pecado. E eu penso, meus queridos irmãos, que esse tempo em que vivemos é um tempo permitido por Deus. É um tempo que já estava previsto nos planos de Deus e já está na palavra do Senhor. Pois os sinais dos tempos, eles estão aí, e como estamos citando, eles estão em toda parte, eles estão em todos os lugares, porque não dizer da sociedade que está mergulhada na incredulidade, mergulhada no pecado, na corrupção, mergulhada no orgulho,
em uma visão sem Deus, em uma visão em que Deus pode ficar para trás, Deus pode ficar de lado, Deus pode ser esquecido, e assim vão levando a vida. Cada dia o ser humano vai ficando cada vez mais, por causa do seu estilo de vida, mais longe de Deus. E muitos vivem como se Deus não existisse. Muitos vivem como se não tivesse pecado nenhum. Muitos vivem como se não fosse morrer. Mas na verdade, Deus tem controle de todas as coisas e a sua palavra tem tido seu fiel cumprimento. E muito perto está o retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja. A sua igreja sou eu e você. Mesmo os irmãos que por algum motivo, por alguma enfermidade, ou mesmo pela idade já não podem congregar mais, mas são igreja, estão firmes, e Deus jamais deixará para trás esses irmãos, mesmo na deficiência. Deus conta com todos vocês, conta conosco, e no dia do arrebatamento, que nós cremos que não está longe, todos nós receberemos a nossa vitória e chegaremos na glória de cabeça erguida e glorificados. Mas enquanto Jesus não arrebata a igreja, nós devemos evangelizar, falar dos cumprimentos bíblicos. Isso é interessante, é Deus que deixou assim, mas que nesse tempo o amor de Deus ele está sobre todos nós, sobre todo aquele que acreditar. A igreja é todo aquele que crê em Cristo, é todo aquele que acredita no Evangelho, é todo aquele que se entrega para Jesus, é todo aquele que renuncia o mundo. E eu penso que é tempo da salvação ser anunciada. Eu acredito, é uma opinião minha, que muitos poderão voltar para Jesus nesses tempos, pois os sinais dos tempos ele tem esse objetivo de preparar a igreja para o dia do arrebatamento, mas também convencer corações de que é tempo de voltar para Jesus. Como o nosso tempo não é longo, nosso tempo de transmissão da palavra não é muito longo, eu anotei alguns passos que nós devemos caminhar por eles para sermos vitoriosos nesta última hora. E o primeiro deles Jesus citou em Mateus 24, verso 13. Mesmo com tantos problemas que haveria de vir, Jesus disse uma palavra interessante para nós, para mim e para ti: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a perseverança, irmãos, é um caminho, é um passo que nós devemos tomar, é uma coisa que nós devemos ter, essa firmeza, essa perseverança na fé do Filho de Deus. Um outro passo interessante, que é o segundo que eu anotei, é o amor a Jesus. Enquanto a sociedade ela aumenta, ela desenvolve, ela põe em prática o amor ao mundo, o amor às coisas do mundo, o amor aos deleites, o amor a si próprio, o amor às coisas do mundo, o amor às belezas dessa vida, a igreja ela precisa desenvolver amor a Jesus, desenvolver amor ao sacrifício de Jesus por nós. É uma coisa que nós sabemos que Deus vai sempre requerer do homem, o amor. É tempo de amar a Jesus. Em terceiro lugar, eu anotei que nesse tempo é o tempo de nós renunciarmos aquilo que desagrada a Deus, renunciarmos aquilo que vai contra Deus, renunciarmos aquilo que a palavra de Deus pede. E a renúncia é sempre largar algo que me agrada para poder agradar o meu Jesus. Em terceiro lugar, em quarto lugar, eu coloquei que é o tempo de nós vivermos em temor. O temor a Deus, que é o respeito por Deus, aquele medo de pecar contra Deus, aquele medo de ficar no arrebatamento, aquele medo de desagradar a Deus. Não é aquele medo como a gente aprende, medo do escuro, medo do ladrão, não é esse tipo de medo, mas aquele medo no sentido de respeito a Deus, respeito ao Senhor, porque Ele é soberano, Ele é santo e Ele é poderoso. Eu marquei também em quinto lugar que é tempo da vigilância, algo que a Bíblia tanto pede. É tempo de vigiar, meus irmãos, tempo de ter uma vida sóbria, uma vida simples, uma vida consciente, uma vida crente, uma vida preservada do pecado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu marquei também que é tempo da pureza de nossos corações, porque o nosso coração é uma área, é algo que nós precisamos guardar puro, e para isso nós temos a palavra do Senhor, que é poderosa
para purificar também os nossos corações. É claro que eu não terei condições de citar tantos passos, são muitos, né? São muitos, não dá para citar todos. São alguns passos que, levando em conta, meus irmãos, são passos que nos ajudam bastante, até porque nesses dias que não podemos ter culto, não podemos vir à igreja, mas em casa, onde estivermos, é tempo de estar com os nossos corações purificados de toda má consciência, de todo mau pensamento, de tudo aquilo que é mal. Então, eu penso, meus queridos, que Deus tem permitido esse tempo para poder reservar um povo especial, um povo zeloso de boas obras, um povo que guarde a fé até o final. E Deus com certeza tem, nesse final de tempo, com estas epidemias, com estes problemas de saúde e outros, porque na verdade, final dos tempos não é só o coronavírus, e tem tantos sinais na família, na sociedade, no governo, no clima, na igreja, como citei, no meio evangélico, tantos e tantos sinais que nos dizem que Jesus está às portas para arrebatar uma igreja fiel. E a igreja fiel sou eu, é você, o irmão que nos assiste, que nos ouve, e nós ouvimos para poder melhorar a nossa fé, melhorar a nossa conduta com Deus, melhorar a nossa fé em Jesus, melhorar a nossa jornada de fé em Jesus Cristo. Devemos usar as redes sociais também para falar aos nossos familiares mensagem de salvação, mensagem de alerta. Sei que tem um amigo, eu que tenho amigo, nós temos amigos, é bom a gente aproveitar o WhatsApp e outros meios para poder estar enviando mensagens confortadoras e mensagens também de salvação. Eu penso que enquanto Jesus não arrebatar a igreja, é tempo de nós evangelizarmos de todas as formas, de todas as maneiras, porque o tempo é chegado. Eu quero, nessa conclusão dessa mensagem, agradecer ao meu pastor pela permissão de poder estar falando a palavra de Deus, pastor Dorival. Quero agradecer a equipe que cooperou conosco aqui, meu sobrinho Samuel, que está no teclado, nosso irmão Alex, nosso irmão João Mário e nosso irmão Marcos, que está aqui na organização do vídeo. Que Deus abençoe cada um deles. Quero agradecer a minha esposa também, que cooperou comigo louvando a Deus e também lendo os textos bíblicos. Eu fico feliz de poder estar transmitindo essa palavra de conscientização, mas também de conforto, também de estrutura, uma palavra que nos faz crescer, uma palavra que nos conscientiza, e a conscientização, ela traz também edificação e prazer em nossos corações. Vivamos na fé do Filho de Deus nesta última hora, sabendo que a qualquer momento nós estaremos na glória juntamente com Ele. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Nesse momento iremos orar pelos pedidos de oração, alguns pedidos que os irmãos têm nos feito, nós iremos orar. Pelo que os irmãos nos informam, ninguém pediu oração nessa noite. Graças a Deus, a gente vai orar agradecendo a Deus nesse momento. Convido os irmãos de casa, os irmãos que nos assistem, para orar juntamente conosco neste momento. Bondoso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos na noite de hoje por esse culto, pela pregação da Tua Palavra, pelos louvores que foi entoado. Nós te louvamos pela participação dos irmãos conosco, na transmissão, ó Pai, desse vídeo, na transmissão desse culto, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, abençoa os irmãos que estão em casa, os irmãos que nos assistem, os irmãos que estão aqui conosco. Abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa o nosso ministério, abençoa o pastor da igreja, a sua família, abençoa todos nós, Senhor. Abençoa, Pai querido, a tua igreja na face dessa terra, em todos os lugares, ó Pai. Nós acreditamos que é um grupo de irmãos mobilizados, transmitindo culto via internet, via rede social. Abençoa os obreiros, pregadores. Aviva a tua igreja, Senhor, mesmo cada um na sua casa. O Senhor é poderoso para avivar a nossa fé, avivar a nossa esperança e nos manter fiéis até o dia do arrebatamento da igreja. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos e também desde já te agradecemos. Amém. Amém.